neste lugar, Senhor. E em nome de Jesus nós trazemos cativas as nossas mentes, o nosso coração, vontade, em nome de Jesus, para que estejamos presos na Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus. E nós proibimos as aves dos céus a estragar esta semente que será semeada, em nome de Jesus, mas que ela possa crescer e frutificar para a glória e para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez. O Senhor tem nos permitido isso. Glória a Deus. Semana, estava pensando sobre isso. O que é o sopro da vida, né? Deus nos deu, a gente acha que a gente é dono, a gente faz, se apronta e faz tudo, achando que aquilo ali nunca vai passar. Aí Deus vem e fala, acabou tudo. A semana morreu o vizinho da minha mãe. Uma pessoa que ia na casa da minha mãe todo dia, ver como é que ela estava. Muito mais nova que a minha mãe. E se foi. E assim acontece com a gente é sempre pego de surpresa, não é? Sempre pego de surpresa. Mas nós ainda temos o fôlego de vida, ainda estamos aqui. Então ainda podemos glorificar a Deus com a nossa caminhada, com a nossa vida. Não é? Façamos isso, não é? Quando eu era bem mais jovem, a gente olhava a pessoa na rua e pensava assim, a pessoa é crente. Por causa do modo de vestir, basicamente, não é? Porque a gente está só olhando. Hoje em dia, nem tanto, né? Mas existem algumas marcas que vão além, muito além de todo e qualquer vestimenta. Porque vestimenta qualquer um pode vestir o que quiser, embora algumas das vestimentas precisem ser revistas, né? Mas o que Deus veio fazer em nós não é mudar a nossa roupa exterior. É fazer algo muito mais profundo. E eu queria pensar com vocês hoje, nessa manhã, sobre algumas marcas que nós precisamos carregar. Que o Senhor veio imprimir isso em nós. E aí a gente precisa olhar para dentro de nós. Cada um, individualmente. Porque às vezes a gente olha muito para o outro. E a gente enxerga as marcas ou não no outro. Mas é a partir de mim, a partir de nós. A mais forte, vamos dizer assim, nós vamos encontrar lá em 1 João, capítulo 4, os versículos 11 ao 21. 1 João, capítulo 4, versículos 11 a 21. Pode ser o capítulo todo, mas nós vamos ver só uma parte. Que é a marca principal, assim, que precisamos ter mesmo, né? Que não tem jeito de ficar sem ela. Que diz assim, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 11, versículo 11. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, a que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então essa é a marca principal, o amor de Deus. Porque Deus é amor. E ele nos amou primeiro e enviou Jesus para que nós pudéssemos experimentar esse grande amor. Não é? Então o amor de Deus, ele nos alcança de tal forma
que nos torna capazes de amar. Porque por nós mesmos a gente não ama. A gente até gosta, mas amar é muito mais profundo do que gostar, não é? Então, ele produz em nós essa capacidade de amá-lo, em primeiro lugar, e amar também aos irmãos. E se alguém disser, amo a Deus e odiar o irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É uma máxima, né, que a gente precisa nos lembrar, nos fazer lembrar sempre. Então essa é a primeira e grande marca, amar a Deus e aos irmãos. É um mandamento, né? Mas através dessas e outras, existem outras marcas que podemos verificar em nossas vidas se está acontecendo ou não. E que deve acontecer na verdade, né? E eu quero ver algumas delas lá em Mateus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nos versículos de 1 a 9. De um modo bem prático. Porque aquele que ama a Deus e ama o irmão, precisa, né, buscar de Deus essas características. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você já leu isso várias vezes, já ouviu, não é? E todos nós precisamos ter essas características, essas marcas em nós. O bem-aventurado também pode ser traduzido por felizes. Felizes os que choram, felizes os que são mansos, felizes os misericordiosos, felizes, felizes, felizes. E o mundo hoje tem uma máxima: o importante é ser feliz, não é? É buscar a sua felicidade. Você merece ser feliz. Mas eu mostro o caminho. Como é que vai ser feliz? Tem tantas situações aí que dizem que serão felizes, né? Mas na verdade não é assim. Este é o caminho da felicidade. Se alguém quer realmente ser feliz, é preciso olhar para a fórmula básica, que é o que a palavra nos diz. Então, olha só, o caminho da felicidade. Bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome, os que têm sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. Parece muito simples, né? Você tem essas marcas? Gostaria de tê-las? Conhece alguém que tem? Você talvez pense assim: eu conheço o meu vizinho, que ele é muito manso. Nunca vi alguém tão manso quanto o meu vizinho. Será que é dessa mansidão que Jesus está falando? Ou você pode dizer: eu conheço alguém que é muito humilde. Não conheci ninguém até hoje como a minha vizinha, que é tão humilde. Essas características nós podemos ter naturalmente. Mas não é disso que a Bíblia está falando. Não é algo natural. É algo produzido pelo Espírito Santo de Deus em nós. Então, a coisa é muito mais séria e mais profunda. Porque não é algo que eu tenho de mim mesma. Eu não posso produzir o divino em mim. Não é? E essas qualidades não são para ser tomadas como naturais. Embora algumas pessoas tenham essas qualidades naturais. Nós podemos ser conhecidos por nossas características boas. Mas aqui está sendo falado de algo que é produzido em nós pelo Espírito Santo. Não é a humildade natural, não é algo que produzo por mim mesma. Posso até querer e me esforçar, mas não vai durar muito. Vai passar rápido. A natureza humana, então, não pode produzir algo que é divino. E essa humildade é uma humildade do Espírito. Algumas versões falam pobre de Espírito. E isso muitas vezes é mal interpretado, como se fosse uma bênção ser pobre. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser pobre orgulhoso e rico humilde. Porque isso é uma qualidade do Espírito. É uma característica do Espírito Santo de Deus em nós. Então a pobreza não tem nada a ver com humildade. Às vezes é comum falar assim: fulano é muito humilde, porque não é pobre. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Essa humildade ela é mais íntima, ela é profunda, é algo que Deus faz em nós.
Então, é preciso rever. Há uma distinção entre o reino de Deus e o reino deste mundo, entre o crente e o homem natural. E os bem-aventurados são os humildes, eles são felizes. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, essa é a máxima que alguém possa desejar. Sou feliz porque do humilde é o reino dos céus. O mundo enfatiza a necessidade de sermos independentes, autossuficientes, não é? Mostrar segurança, saber o que pensa. Isso tudo é importante, mas é importante e é valor para o mundo. No reino de Deus, os valores são outros. Os humildes de espírito é algo que é obtido pelo relacionamento do crente com o Espírito Santo de Deus. Então, quanto maior for a dependência do Espírito Santo, mais humilde a pessoa será. Se você olha para você e fala, eu não suporto isso, eu não suporto daquilo, eu não aceito isso, tem que mexer mais. Tem que rever a sua posição. Porque nossa carne é muito forte. Nossa natureza é muito forte. E ela não gosta de ser deixada de lado. Então, o que a gente quer agradar? A nós mesmos ou ao Senhor? É uma pergunta que é difícil de responder. Não é? Existem muitas perguntas fáceis de fazer e difíceis de obter resposta. Porque mexe em algo muito mais profundo. Então, essas são algumas características. Felizes os que são humildes de espírito. Aquele que não leva em conta a si mesmo, a sua própria vontade. É preciso ter uma conexão espiritual com o Espírito de Deus. E isso é o que nós normalmente nos deixamos levar, que a gente não preocupa muito em fazer. Outra bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. Não é ser um chorão. Não é chorar por qualquer coisa. Não é ser aquela pessoa extremamente sensível que chora por tudo. Isso é outra coisa. Aqui fala, felizes os que choram, porque serão consolados. Não é ser aquela pessoa que toda hora que você olha para ela, tudo que se falar com ela, ela está desmanchando em lágrimas. Não é? É ter uma conexão espiritual com o Espírito de Deus para chorar por aquilo que Deus chora, por aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. E o homem natural, pecador, ele não consegue fazer isso. É preciso fazer algo novo dentro dele, que é o Espírito Santo que faz. Então, quando a gente olha para o nosso mundo com tanta coisa errada acontecendo, será que isso tem nos entristecido, nos feito chorar? Ou a gente fala, é assim mesmo, Jesus está voltando, isso é normal, isso vai acontecer mesmo. E fica por isso mesmo. Ou a gente é capaz de sentir a dor que Deus sente ao ver uma criança sendo abusada, ao ver tantas crianças sem pai, sem mãe, tanta criança numa situação difícil, tanto desmando na nossa nação, em tantas outras nações, tantas guerras, tanta confusão. Será que a gente vê isso como algo normal e tudo bem? A gente não é capaz de se condoer mais, de se sentir mais? Ou a gente é aquela pessoa que fala assim, puxa, como o Senhor deve estar triste com isso? Porque não foi para isso que Jesus veio. Ele veio para mostrar o amor de Deus e o mundo simplesmente ignora tudo isso. Será que eu também estou ignorando? Então é um chorar diferente, é um chorar íntimo, profundo, do Espírito, por aquilo que entristece o Espírito de Deus. Se a gente conseguir fazer isso, a Bíblia diz que somos felizes. A próxima bem-aventurança diz, os mansos, porque herdarão a terra. Moisés foi chamado o homem mais manso, não é? Os mansos de espírito não se põem a defender a si mesmos. Toda vez que o povo de Israel se levantava contra Moisés, ele não se defendia. Olha como que é esse difícil. Não é? Nossa carne grita e fala, não, de jeito nenhum. Se não é justo, eu não aceito. Nossa natureza é assim. E a gente precisa pegar isso e colocar diante do altar de Deus e falar, Senhor, me ajuda de novo. Porque o Senhor diz que felizes os mansos. Então, não tem jeito de continuar dessa forma. Então, o manso, ele não confia na sua própria justiça. Depende da justiça de Deus. E no mundo atual, ele vai ser tido como um bobo, como um lerdo, como alguém que não sabe o que está fazendo, não é? Mas ele sabe a quem ele pertence e sabe que a vingança pertence ao Senhor. Então é algo que a gente precisa realmente olhar para nós e falar, puxa, como está a minha caminhada? Será que eu estou sendo humilde de espírito? Será que eu estou chorando pelas causas corretas? Será que eu estou sendo manso de verdade? Não é? Porque os mansos herdarão a terra. Se olhar para a terra vai ficar vazia às vezes, né? Não vai ter ninguém. Porque como é que a gente
para herdar a terra onde a gente está. Vai ficar difícil. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aqui é outro que pega a gente assim numa curva rapidinho. Porque a nossa justiça própria grita. A gente gosta de falar, de dizer que eu estou certo, o outro está errado. Não interessa. Não é? Então, se eu falo que eu estou certo e a minha justiça que prevalece, a Bíblia diz, serão fartos os que têm fome e sede de justiça. Então, nunca vou ser saciada, nunca vou ser farto, porque a minha justiça não vai levar a lugar nenhum. Não é? Que justiça é essa? A gente vive no meio de tanta injustiça, a nível pessoal, no trabalho, na escola, na política nem se fala, e até no meio religioso. Tem muita injustiça acontecendo. Porque nós somos injustos e nós buscamos muito a nossa vontade, o nosso querer, o eu em primeiro lugar. Não é? E somos tentados a exercer essa justiça nossa. E cada um tem um ponto de vista diferente. Então nunca vai haver acordo de forma alguma. Mas somos chamados, não somos chamados para exercer justiça, porque não somos chamados para ser juízes. Não é? O Senhor é aquele que é o reto juiz. Lá no Salmo 7, no versículo 11, se você quiser abrir aí, diz o seguinte: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Às vezes a gente pensa assim, Deus não está vendo isso não, Deus não sabe disso não. Mas Ele vê e Ele sabe. Só que Ele vê todas as coisas, não vê só o meu lado. Ele vê o contexto completo e vê o plano e o propósito dele, que se cumprirá. Então Ele é o justo juiz. Ele sente indignação todos os dias. No verso 17 fala assim, eu porém rendei graça ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Deus Altíssimo. E a gente precisa lembrar disso, que a justiça é dele, ele é o juiz. Ele que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele que vê todas as coisas. Então é preciso dar uma revisão séria, não é? Na nossa vida. Nós somos limitados, nós vemos um lado. E na verdade o nosso lado ainda é comprometido. Porque depende da nossa história de vida, depende de como eu fui, como eu vivenciei a justiça na minha casa, como eu fui justificada ou não na minha família. E aí eu tenho uma visão parcial, limitada e pessoal sobre um ponto de vista. E não consigo ver o todo e clamo pela minha justiça. É assim com você? Comigo é assim. Não é? E a gente precisa falar assim, peraí, calma. No mínimo tem dois lados, na verdade tem três. O meu lado, o seu lado e o lado de Deus. E qual que vai prevalecer? É uma escolha que a gente precisa fazer constante. E ser lembrado disso também, porque a gente se esquece disso com muita facilidade. Não é? Então o fato de a gente se reunir, que um vai lembrando o outro. Peraí, a justiça é verdadeira de Deus. Parece muito injusto o que foi feito com você. Mas, vamos esperar um pouquinho. Porque ali na frente, pode ser que a coisa mude e você veja que aquilo ali foi bom. O pior que tenha sido. Já aconteceu com alguém aqui? Situação que você fala, como assim? Isso nunca poderia ter acontecido. Como que fulano de tal faz isso comigo? E aí tem aquele tempo, né? Tenebroso, escuro, cheio de nuvens. Você não consegue lidar com aquilo. A coisa vai acontecendo, vai passando, Deus vai interferindo. Daí a pouco você fala assim, puxa, ainda bem que aquilo aconteceu. Senão, a situação estava pior hoje. Então isso é para nos ensinar que a justiça é dele e não é nossa. O tempo é dele e não é nosso. Ele vê todo o contexto, ele vê o coração, ele vê as intenções mais íntimas. E ele é justo para julgar. E a gente precisa ser lembrado disso o tempo todo. Então, quando nós estamos alinhados com ele, nós aceitamos a justiça dele e abrimos mão da nossa. Não é? E aí sim seremos fartos, seremos saciados com a paz, com a alegria, com a vida, com aquilo que ele tem para nós. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Todos nós clamamos por misericórdia, não é? Misericórdia para mim e justiça para o outro, né? A gente é assim, né? Deus sabe que nós somos assim, né? Tanto é que precisou de Jesus vir. Senão não precisava, né? Então nós queremos a misericórdia, mas nem sempre queremos ser misericordiosos. E o Evangelho cristão coloca a sua ênfase no ser e não no fazer. Semana passada eu tive um sonho, que eu não lembro muito de sonho, mas só uma frase ficou do sonho que eu tive.
eu estava entrando em algum lugar, ou precisava entrar em algum lugar, e eu falei assim, o que eu preciso fazer? E aí responderam para mim, não precisa fazer, precisa ser. Eu disse, que engraçado, diferente. E essa frase ficou. E a hora que eu estava fazendo esse estudo, veio a mesma coisa. A nossa questão não é fazer, nós gostamos de fazer coisas. Precisa fazer muita coisa. Mas o mais importante é ser. Eu estou fazendo por quê? Qual é a motivação? Porque tem gente fazendo de tudo e fazendo melhor do que a gente. Mas qual que é a motivação? Está glorificando a Deus ou não? Não é? Porque Deus está lá dentro. É a essência, é a atitude. É que vai falar mais alto do Senhor. Porque Deus não está preocupado com o exterior em primeiro lugar. Está preocupado com o que está lá dentro. E a misericórdia e todas as bem-aventuranças são resultado de quem você é. Crente, nascido de novo, filho de Deus. Quem não é, precisa nascer de novo. Precisa se converter. Porque sem conversão, se para o crente isso é difícil, para o não crente é impossível. Calma, é impossível. Como que o não crente vai buscar a Deus pela justiça pública? Não vai. Então nós precisamos nascer de novo, ser cheios do Espírito Santo, para que a gente consiga, no mínimo, falar assim, Deus, tá bom, é o Senhor que prevalece, não eu. Eu abro mão de mim para que o Senhor reine em todas as áreas da minha vida. E então nós precisamos ser governados pelo Espírito Santo. É o que diz lá em Gálatas, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Todos os dias, todo o tempo, em toda e qualquer situação. Porque essas coisas são muito sutis dentro de nós. E a gente não percebe que a gente está caminhando para o engano muitas vezes. Não é? Então todas as nossas disposições, atitudes, devem resultar dessa nova natureza, dessa nova disposição que recebemos de Deus através do Espírito Santo. É um realinhamento. As bem-aventuranças vão prescrutar, vão olhar para dentro de nós e falar assim, opa, peraí, tem uma coisa errada aqui. Vamos rever isso aqui. Elas nos afirmam que ao viver nossa vida diária, estaremos proclamando aquilo que somos. Não adianta eu falar que sou, e na hora de agir eu ajo diferente daquilo que eu falo que eu sou, que é o princípio da palavra de Deus. Não é? Então, sendo que a nossa reação é que demonstra a nossa atitude espiritual. Não é tanto a nossa ação, é a nossa reação. E aí que a gente é pego assim, né? A curva direitinho. Por quê? A nossa reação não é pensada, não é calculada, não é premeditada. Ela é automática. Então, se eu sou crente de verdade, tanto a minha ação quanto a minha reação vai ser alinhado com a palavra de Deus. Agora, se eu sou crente, mas não estou tão alinhado assim, a reação é outra. Já perceberam isso? É só pisar no seu pé. Você se acha crente super, mas pisa no seu pé. Pega um dinheirinho. Te passa para trás em alguma coisa. Aperta o carro. Aí você vai perceber. Opa. Olha o picolé. Está sempre aí, fiel. Fiel, na hora certa. É. Então a gente precisa rever, olhando para dentro de nós, a nossa reação, que vai mostrar como que está a coisa lá dentro, o que precisa ser mexido de verdade. No Novo Testamento, né, uma grande ilustração é do bom samaritano. Quantos passaram por aquele homem? Tiveram talvez compaixão, falaram, puxa, coitado, né? Aí, tchau. O bom samaritano olhou, teve compaixão e fez algo. Ele foi lá e demonstrou na prática a compaixão que ele teve e pôde ajudar aquela pessoa ali. Então o exemplo é o máximo, outro exemplo máximo, né? É o próprio Deus. Ele olhou para nós e falou, esse povo está perdido, esse povo não tem jeito não. Esse povo vai caminhar para o inferno a passos largos. E eles não têm como vir até mim. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não é? E Jesus veio, o Filho de Deus, sem pecado, para morrer no nosso lugar, para que a gente pudesse voltar para Ele, né? Ser transformado de glória em glória para voltarmos para Ele. Essa é a nossa caminhada aqui. O Espírito Santo está trabalhando em nós. Toda pregação, todo culto, toda aula social, tudo é para cooperar mais um pouquinho, para dar mais um passo em direção à volta para o reino, à volta para a casa do Pai. E aí nós estamos sendo preparados para entrar nesse reino tão glorioso do Senhor. E essa atitude de Deus olhando para nós é uma atitude de misericórdia, de condescendência para com o homem caído na sua miséria. Não é? Porque a questão é essa. Nós somos miseráveis em nós mesmos. Deus olhou e disse, não tem jeito, tem que fazer alguma coisa. E enviou Jesus.
Você é misericordioso? Você se entristece pelo pecador? Embora esse pecador tenha te ofendido? Porque entristecer pelo pecador que está longe é mais fácil. Pelo pecador que está perto é mais difícil. Não é? Pelo pecador que está dentro de casa, então, é mais difícil ainda, né? Porque ele está pertinho ali, cutucando todo dia. Nos ensinando, nos ajudando a ser melhores. Será que a gente olha dessa forma? Ou não, né? Você tem compaixão de todos aqueles que são vítimas e são sendo iludidos pelo mundo, pela carne, pelo diabo? Isso é um grande teste para a gente olhar se a gente realmente tem compaixão e é misericordioso. Bem-aventurados, felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E nós todos precisamos e queremos a misericórdia de Deus o tempo todo, não é? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes que verão a Deus. Todos queremos ver a Deus. Jesus frisou então a importância do coração e não da cabeça, porque nós somos muito inteligentes, muito capazes. E Deus nos fez assim. Mas muitas vezes nós usamos essa capacidade, essa inteligência, e fica só ali. Fica só na capacidade, só na inteligência. Não resolve. Precisa? Precisa, claro. A fé cristã não é uma questão só de doutrinas, de entendimento, de intelecto, mas é antes uma fé do coração. A compreensão é vital, mas ela sozinha não é boa o suficiente. Não podemos parar na compreensão intelectual. Se parar aí, vai ficar religioso, legalista, mas não vai ter o coração mudado, transformado pelo Senhor. Na Escritura, a palavra coração envolve o intelecto, a vontade e as emoções. É um conjunto. É o centro da personalidade do indivíduo. É a fonte de onde brota tudo que daí se segue. Né? Então vai incluir toda a nossa vontade, toda a nossa mente, todas as nossas emoções. E bem-aventurados são puros, não na superfície, mas no âmago do ser. No âmago. Mateus 5,19 diz que do coração procedem os maus desígnios, os adultérios, as prostituições, a avareza e tudo mais. Não é? Jeremias 17,9 diz que o nosso enganoso é o nosso coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nem a gente mesmo conhece. E existe outra máxima por aí. Faz o que manda o seu coração. Se fizer, vai dar mal. Vai dar errado. Porque o nosso coração está olhando para quem? Para si mesmo. É egoísta. É avarento. Não está pensando no outro. Não é? Não está pensando em nada disso. Então, se a gente for seguir o nosso coração, a humanidade não existiria se cada um seguir o seu coração. Só podemos ver a Deus com o coração limpo. O que o Evangelho nos propõe é nos tirar desse terrível abismo e nos levar de volta para o céu. E nós estamos nessa caminhada de volta para o céu, subindo a escadinha. De vez em quando dá um escorregão, cai lá embaixo, começa de novo. Não pode desistir, tem que continuar. Não é? Então, ter um coração singelo, sincero, inteiro diante de Deus. Não ter um coração dividido. Um coração lavado pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado e que vive para a glória de Deus. Será que o nosso coração tem sido assim? Será que o seu coração tem sido assim? Vivendo com essa motivação? Porque só um coração limpo pode ser ter também um coração pacificador. E bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Lembrando que pacificador é diferente de apaziguador. Eu posso apaziguar uma briga, uma discussão, e não ser pacificador. Eu pensaram nisso? Porque o apaziguador, ele vai se comprometer até com situações não legais, desde que não haja briga. Desde que não esteja brigando para apaziguar. Mas o pacificador vai além. É dotado de um coração limpo. Aquele que não tem um coração puro, não tem como ser um pacificador. Por quê? Porque ele vai olhar para si mesmo, de alguma forma. Então o pacificador precisa ser liberto do eu. O eu tem que ser diminuído cada dia. É que eu diminua e que o Senhor cresça. Não é? Porque os interesses próprios, a preocupação consigo mesmo e de se defender, não pode existir no pacificador. Senão ele vai tomar partido. Senão não tem como ser imparcial. Então, qual reação essas determinadas situações estão causando em mim? Está me gerando algum desconforto? Está me gerando algum senso de prejuízo, de perda?
estão sendo tratados justamente, nós clamamos muito por justiça, não é? Para sermos tratados com justiça. Os meus direitos estão sendo respeitados? Como serei afetado se fulano de tal tomar essa decisão? Se essas respostas aqui existem dentro de nós, como um sim, né, como algo que nos afeta, nós não conseguiremos ser um pacificador de verdade. Nós talvez sejamos um apaziguador, mas não um pacificador. O pacificador vai além. Jesus diz, quem acha a sua vida neste mundo, perdê-la-á. Então é um negar a si mesmo, constante, profundo, que nós somos chamados a fazer. Por isso que ser crente não é fácil. Não depende da roupa que veste, embora influencie na roupa que veste. Não é? Quando eu converti, acho que eu já falei isso aqui. Por minha conta, eu comecei a colocar saia comprida, tirei brinco, tirei anel, tirei batom vermelho que eu gostava, deixei o cabelo crescer, com cara de crente. Agora eu sou crente. Aí tinha uma irmã lá que não andava daquele jeito, que tinha um corpo bem avantajado, com as roupas bem assim, que chamava atenção, e Deus usava ela direto. Eu falei assim, Deus, tu errado. É uma coisa errada, Deus. Não tá certo esse negócio, não. Olha pra ela, olha pra mim, tô aqui, ó. É comprida. Aí, eu era bem nova convertida, acabava de converter, né? Assim, primeiro ano de conversão. E aí, eu senti Deus falando comigo, quem te mandou fazer isso? Alguém te mandou fazer isso? Eu te mandei fazer isso? Não é isso que eu quero, não. Porque a gente é assim, elevado pelo estereótipo, pelo que está lá de fora. Não é? Agora, hoje, é lógico que tem muita coisa aí que tem que ser revista. Não é? Também não vamos exagerar. Mas, a questão é que a gente se fixa em um ponto e acha que aquele ponto é suficiente. E esquece do contexto completo. Não é? E Deus nos chamou para muito mais do que isso. Então, quem achar a sua vida, perde. Quem perder nele, acha. Crente é aquele que tem duas naturezas. Né? Dois homens vivendo dentro de si. O velho homem e o novo homem. E é uma luta constante para que o velho homem morra. Ele tem que morrer todo dia, para que o novo viva e glorifique a Deus. Então essa nova vida significa que ele tem uma nova visão dos seus semelhantes. A gente aprende a olhar pelas pessoas com o olhar de Deus. Então o pacificador é alguém que não fala mal a respeito de outras pessoas quando elas se mostram ofensivas e de trato difícil. Você faz isso? Só você que faz, mais ninguém. Ele pensa, essas pessoas agem assim porque continuam sob o domínio do velho homem. Aquele espírito que atua nos filhos da desobediência, estão no caminho para o inferno. Cabe a mim ter misericórdia deles. Será que esse pensamento já passou pela sua cabeça? Alguma vez? Você fala assim, xinga, fala e reclama, e fala mal, e vem o outro e fala, é mesmo. É assim mesmo. Colabora. Nós somos terríveis, não somos, gente? Não somos fáceis, não. Só o Senhor tem misericórdia de verdade de nós, não é? Então o pacificador tem que ter uma visão completamente diferente das outras pessoas. A visão nova, a visão do reino. O tempo todo. O objetivo do pacificador é a glória de Deus entre os homens. Olha, isso é muito grande, muito profundo. As bem-aventuranças são produzidas em nós pelo Espírito Santo. E elas estão interligadas. Não tem jeito de eu falar assim, eu quero ser manso. Se eu sou manso, eu não preciso de mais nada. O fulano está humilde, então está ótimo, já está humilde, está bom. Não, é tudo. Nós precisamos de tudo isso, porque tudo isso é o Espírito Santo que produz em nós. Então eu tenho que ser humilde, eu tenho que chorar pelas causas corretas, eu tenho que ser manso, eu tenho que ser misericordioso, eu tenho que ser pacificador, eu tenho que ter oração limpo, porque é assim que Jesus é. E se eu quero ser igual a Jesus, olha o tamanho da caminhada que nós temos pela frente. Não é? E ele vai nos conduzindo nesse caminho, nos ajudando. Não é para trazer culpa e peso sobre ninguém, porque ele conhece cada um de nós. Mas é para trazer responsabilidade sobre nós e temor de Deus, falar assim, não, eu preciso buscar mais, eu preciso melhorar isso. Eu preciso ser mais crente. Porque essas marcas, os outros verão em mim. E vão querer conhecer esse Deus também. Não é?
Então, as bem-aventuranças são produzidas em nós, estão juntas, e não é para eu escolher uma ou deixar outra. E as três primeiras, né, que é ser humilde, humildade de espírito, chorar, a capacidade de chorar pela questão certa e ser manso, é algo pessoal. Acontece dentro de cada um de nós, ou é para acontecer dentro de cada um de nós. Para que a gente tenha fome e sede de justiça e seja saciado. Senão a gente vai buscar a justiça própria. E então a gente vai ver o quão miserável nós somos. E vamos receber a misericórdia de Deus para ter misericórdia do outro. E se eu sei que eu sou bem miserável, e o outro também é, e Deus teve compaixão de mim, então eu posso ter compaixão do outro. Porque não é algo, não tem nada de bom em mim, não tem nada de bom em nós. Não é? Então, nós poderemos ter um coração limpo, puro e transformado pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. E assumir o lugar de pacificador e manifestar a glória de Deus. Então é uma trajetória, é um caminho para o céu, um caminho para glorificar a Deus aqui na terra, para sermos mais semelhantes a Jesus. Então não é para escolher uma bem-aventurança, é passar pelo processo diariamente. Um processo de arrependimento, de sujeição à ação do Espírito Santo de Deus em nós. Assim, nós fomos marcados e continuaremos a ser marcados pelo poder de Deus, pela palavra dele, pelo caráter do Senhor Jesus. Até aquele dia que nós veremos face a face. Para a glória de Deus vivo. Sim, Pai. Amém? Amém. Para ter isso, a gente precisa ter Jesus. Precisa se arrepender. Precisa se confessar Jesus como Senhor e Salvador. Precisa abrir mão do velho homem. Não é o homem velho, é o velho homem. Porque isso é para o jovem, é para o adulto, é para a criança, é para o idoso, para todos. Todo aquele que quer ser semelhante a Jesus e quer morar no céu um dia. Então você pode fazer isso agora, caso não tenha feito ainda. Não só aqui, mas os que estão nos assistindo. Entregar sua vida a Jesus. Se arrepender por não ter feito isso antes. Talvez por não ter compreendido, talvez porque alguém não te falou tudo isso, talvez você achou que era uma religião só. Não, nós não somos uma religião. Para o IBGE, sim. Para Deus, não. Porque é uma caminhada rumo ao céu. E essa caminhada, nessa caminhada nós vamos ser transformados de glória em glória. Todos os dias. Para a glória do Senhor Jesus. E esse é o caminho para o céu. E esse é o caminho da felicidade verdadeira. Sim. As coisas que nós temos, pode ficar tudo por aqui. O que nós vamos levar somos nós mesmos. Para apresentar diante do Senhor. Sim. O Senhor gera em nós temor, coragem, para falar não para mim e sim para Ele. Não para a minha justiça e sim para a justiça dele. Todos os dias, todo o tempo. E um vai ajudando o outro. Nós vamos nos ajudando para chegarmos juntos. Para a glória de Deus. Amém? Amém. Essa que eu tinha para hoje. Obrigado. Amém.